Oi, eu vim falar sobre dois assuntos muito importantes que estão sendo comentados nas últimas semanas. O primeiro deles é a lista PET e o segundo é o projeto de lei 318 de 2021, que pretende tornar a criação de animais, e não diz quais animais, é muito amplo, no projeto não diz, um patrimônio cultural e material. Tem muita gente confusa com esse projeto, não está entendendo o que isso significa. Então, eu vou tentar trazer alguns pontos, alguns argumentos para a gente explorar. Inclusive, existe uma enquete aberta na Câmara dos Deputados, eu vou deixar o link para vocês, na qual qualquer pessoa pode votar contra ou a favor da criação desse projeto de lei. Hoje, dia 21 de fevereiro, 58% da população concorda com a criação desse projeto e 41% da população discorda. E por que vem a confusão, né? Eu tô falando das pessoas que estão confusas, não tô falando das pessoas que estão agindo de má fé, já pensando no lucro, tá? Mas as pessoas que não sabem do que se trata, elas acham que a criação dessa lei vai garantir algum direito a esses animais. Então, tornar esse animal patrimônio vai trazer algum tipo de proteção para esse animal. Mas, na verdade, essa lei, ela vem respaldar, ela vem proteger tipos de criação que já são feitos, né, de maneira bastante controversa, né, e tem um apoio cultural, né, tem uma desculpa de que são feitos já há muito tempo e são coisas culturais e a gente não deveria mexer nessa cultura. Exemplo, rodeio, vaquejada, né? E aí também entram os animais silvestres, né? Como outro tipo de criação que vai ser respaldada por essa lei. Então, esses dois projetos, eles têm uma correlação importante e eu quero tentar mostrar o quanto a gente não se posicionar contra essas várias medidas de desmonte da pouca proteção da nossa fauna. Então, o quanto que a gente não se posicionar contra isso é perigoso. A gente vai ter a deturpação também das nossas relações com esses animais, né? Então, a gente vai começar a normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas. E é um caminho sem volta, né? Uma vez que a gente tiver esses animais em risco de extinção, entrando em extinção, é muito difícil depois a gente pegar poucos indivíduos e tentar repopular. Todos esses projetos são muito complicados, demandam muito tempo, muito dinheiro, muito conhecimento técnico e muitas vezes eles são inviáveis. Então, tendo a extinção de uma espécie em vida livre, só cativeiro é muito complicado de dar conta de voltar esse animal para a natureza, principalmente se a gente não tiver natureza para voltar esse animal. Então, primeiro, esse vídeo ele não é destinado a traficante de animais, né, e nem criador de fundo de quintal, mesmo que seja um criador regulamentado que comete crimes, que faz fraudes como as fraudes apontadas pela Operação Delivery, que foi uma operação que desmontou uma série de fraudes em que esses criadores legalizados, regulamentados, pegavam anilhas e anilhavam animais vindos de tráfico. Então, tem uma explicação mais longa sobre essa operação, mas eu vou deixar o link para vocês. Também não é destinado a passarinheiro, que são pessoas que criam esses animais, uma criação amadora, mantém passarinhos, né, aves canoras presas em gaiolas simplesmente para explorar o canto desses animais, para fazer competição de canto, de empenamento. Também não é destinado aos meus colegas de profissão, veterinários, que tiram foto com o bicho na cabeça, que expõem esses animais na internet, que romantizam a criação desses animais silvestres e exóticos como pets, que defendem que eles podem ser domesticados aqui com aspas imensas, que eu vou tentar explicar o porquê que a gente não vai considerar esses animais como domésticos e nem deve caminhar para isso. E tudo isso para garantir o seu ganha-pão e muitas vezes os seus luxos. E nem é destinado a veterinários, biólogos que usam um discurso conservacionista e de educação ambiental, mas, por exemplo, tem criação de papagaio para comercialização, para vender esses animais para serem criados em apartamento, comendo girassol, tomando café com bolacha. Afinal, a gente não pode ter poder sobre o que vai acontecer com esse bicho em cativeiro. E que muitas vezes também são parceiros de traficantes, fazem rolo, têm animais ilegais em casa, cometem diversas fraudes, né? Pega anilha de bicho que já veio a óbito, microchip de bicho que já veio a óbito, esquentam essas anilhas e microchips. Então, não é destinado a nenhuma dessas pessoas, sinceramente.
não acredito que essas pessoas que já estão com essa opinião muito formada e que já estão nesse esquema, que já têm lucro com isso, vão olhar esse vídeo, vão me escutar e falar, nossa, é verdade, né? Não tinha pensado nesse ponto de vista, não acredito nessas coisas, né? Então eu vim falar com pessoas que gostam de animais, gostam mesmo, e que ainda estão indecisas, né? Não têm uma opinião super formada sobre o assunto e que querem saber mais para explicar para outras pessoas também, né? Eu vim passar a minha visão de médica veterinária, professora, tive contato com muitos alunos e alunas que têm o sonho de trabalhar com animal silvestre, que conhecem pessoas que têm animais silvestres exóticos em casa, a maioria das vezes criando de maneira inapropriada. Uma visão também de alguém que conhece um pouco da realidade de centros de triagem, de resgate de fauna, de zoológico e da proteção animal também. Pois bem, o que é então essa lista PET? O que a gente tem de legislação para a proteção da nossa fauna é uma lei de 1967. Então, é a Lei 5.197, que diz que é proibido caçar, perseguir, pegar esses animais de vida livre, né? E vender, isso é considerado tráfico, mas não proíbe que esses animais sejam criados de maneira regulamentada. Então, um criador comercial regulamentado, que tem que apresentar diversos documentos e se enquadrar nas normas de uma criação legalizada. A gente já tem uma lista que não é de animais silvestres, que são animais considerados domésticos aqui no Brasil. Nessa lista entra pato, calopsita, coelho, avestruz, lhama, enfim. São vários animais que já podem ser criados de uma maneira legalizada aqui. Mas de silvestres a gente ainda não tem essa lista, ela não foi definida. Faz décadas que estão tentando definir essa lista para que esses animais sejam criados e sejam vendidos e sejam domesticados de novo, entre aspas, né? E mantidos como animais de estimação, vendidos para pessoas comuns. Então, para sua vizinha, para seu primo, para você, enfim. Né? Mas essa lista não existe, então a discussão é quais animais que podem entrar para essa lista. Então, é muito importante que a gente converse disso, porque precisa existir uma lista. Mas o interessante seria, né, que essa lista fosse uma lista zero. Por quê? Agora que vai entrar a problemática toda, né? Eu poderia acabar esse vídeo aqui com a explicação mais objetiva, que é: não se deve comercializar animais. Mas eu sei que a maioria das pessoas não está preparada para essa conversa ainda, eu não sei quanto tempo as pessoas vão precisar para entender isso, não sei se nessa vida, na outra, daqui 5 vidas, mas bote como meta de reencarnação. Comercializar animais é um absurdo, né? A gente precificar, colocar valor numa vida e aceitar a exploração desses animais é muito absurdo. Mas isso é conversa para outro vídeo, então a gente vai assim pelas beiradas. Eu não tô falando só dos animais silvestres, tô falando de todas as espécies: cão, gato, galinha, vaca, enfim, né? Então, por que a gente precisa ficar tão preocupado com esse processo de domesticação, que é dito como um processo tão bem sucedido? No próprio PL 318 tem um parágrafo que fala disso, né? Que desde os primórdios a gente cria cães e gatos, e olha como é linda a nossa relação com eles. Concordo, é linda, eu tenho gato, já tive cachorro, eu sei que é uma relação bonita, de companheirismo, né? Mas não é uma relação perfeita, né? Não é um processo tão bem sucedido como as pessoas tentam afirmar. Visto que a gente tem uma população gigantesca de animais abandonados, a gente tem um monte de animal mal assistido pelo seu tutor, a gente tem distúrbios comportamentais inúmeros, né, criados aí nas últimas décadas nesses animais. A gente tem Border Collie em apartamento, a gente tem Samoyeda no sol de 40 graus passeando na Avenida Paulista, meio-dia. A gente tem o Pug que não respira, então não é tão incrível assim como as pessoas tentam apontar nesses projetos. E a gente tá falando aqui de cães e gatos que a gente já tá criando há muito tempo, tá? Mas o que é a domesticação? É um processo muito longo em que a gente pega uma espécie e aí a gente reproduz em cativeiro essa espécie, então faz cruzamentos entre indivíduos dessa espécie ao longo de gerações. Então não é que um animal vai ficar domesticado numa geração, você vai pegar lá um tucano de vida livre e você vai domesticar, isso não existe.
você faz esses cruzamentos mantendo características de interesse humano, né? Então, você vai pensar no que mais agrada o ser humano para depois você comercializar, tá? Então, esse é o processo de domesticação, leva décadas para acontecer e, na maioria das vezes, as características escolhidas, elas são as que mais agradam o ser humano e as outras características genéticas desses animais não são tão acompanhadas como deveriam. Dar alguns exemplos, né? Voltando ao Pug, ele é fofinho, ele queria um bichinho pequeno, né? Uma raça pequena, bonitinho, carinha de monstro, muito fofinho, mas o bicho não respira. Então, isso não foi pensado. Talvez tenha sido pensado, mas não foi avaliado no momento da criação dessa raça. Ou então, quero uma vaca leiteira que produza 70 litros de leite por dia. E aí, com biotecnologia, eu consigo fazer isso, consigo fazer essa produção alta de leite, mas ela vai ter dor na coluna? Ela vai ter problema de apoio, né, no casco? Né, que se dane, então. Então, esse é o processo de domesticação, entendido? Então, de novo, a domesticação é um processo entre gerações, e aí você não vai pegar um animal que você capturou da mata e vai tornar domesticado. Você pode tornar ele menos reativo ao seu contato, né? Mas um animal silvestre, ele não vai ser domesticado numa única geração. E esse processo, ao longo das gerações, ao longo do tempo, vai modificar características fisiológicas comportamentais dessa espécie. E o produto disso é um animal dependente do ser humano para suas necessidades básicas. Né? E a gente não quer isso para os animais silvestres. Os animais silvestres, eles não podem ser vistos como pet, porque eles ainda não passaram por esse processo, a gente nem quer que eles passem, né? E eles têm necessidades comportamentais inatas, quer dizer que elas vêm de fábrica. E nenhum cativeiro é capaz de suprir totalmente essas necessidades comportamentais, né? O que supre essas necessidades comportamentais? Um ambiente em vida livre, bem equilibrado e protegido. Bom, e agora vamos para os argumentos. Mas Maíra, se a gente não criar esses animais em cativeiro, eles vão ser extintos, porque não tem mais natureza para eles viverem. Então, para isso que existem os criadores conservacionistas. Sabia que eles passam um monte de perrengue? Sabia que eles não têm verba, eles não têm gente para trabalhar especializada, eles não têm apoio para fazer pesquisa. Para mim, fica muito óbvio que a gente tem que resolver isso apoiando as iniciativas dos criadores conservacionistas, dos zoológicos que trabalham com conservação e pressionando para que o meio ambiente não seja cada vez mais degradado. Entende que é o jeito errado da gente brigar? Né? Tá tudo ruim, então eu vou comprar um macaco, vou pôr fralda nele, vou fazer um churrasco com carne de desmatamento. Não é o jeito certo, né? Aí o outro argumento. Mas se a gente não tiver criadores comerciais legalizados, as pessoas vão comprar de tráfico, porque as pessoas não vão parar de querer comprar animais. As pessoas, que pessoas? É você? É sua vizinha, sua mãe, seu tio? Putz, conversa com essas pessoas, seu amigo. Quem são essas pessoas, né? Você pode conversar, você pode explicar, você pode orientar. Né? A gente não pode impedir que as pessoas tenham vontades. O livre-arbítrio meu, né? Tipo, a gente não pode chegar para uma pessoa e falar, não tenha vontade de ter um jacaré na sua casa. Mas a gente pode mostrar o quanto que isso é vacilo, quanto que isso é zoado, né, pro animal. Então, faz trabalho de base, tenta conversar, não vira as costas. Se você não concorda, se você acha errado, tenta dialogar e tenta mostrar seu ponto de vista. Eu sei que muita gente não vai ouvir, mas se você conseguir mudar uma opinião, você já está no lucro. Já fez uma parte, né? Além disso, o público que compra de tráfico, ele não é o mesmo público que vai comprar animal de criador legalizado, né? Às vezes a pessoa tem um sonho que ela enfiou na cabeça, não sei por que motivo, lá porque viu uma pessoa famosa com uma arara azul e aí ela também quer ter essa arara azul e aí custa 70 mil uma arara, ela não tem dinheiro para isso, no tráfico tá quinhentinhos. Ela vai comprar do tráfico. Não é o mesmo público, entende? E sendo bem franca, a gente só tem esses sonhos, essas vontades por puro ego e vaidade. E é tipo aprisionar uma vida, não dar as condições necessárias para ela, ou às vezes dar o seu melhor, mas que não é o suficiente, só para postar um vídeo no Instagram. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar sim, né? É uma coisa que a gente precisa e pode mudar. Ninguém vai morrer de não ter uma arara em casa. Outra coisa, nem tudo que é legalizado é legal. Agora eu vou arranjar briga. Nem tudo que vende no mercado faz bem, nem tudo que vende no mercado é assegurado de que não tenha nada de ruim no seu processo de produção, né? Olha aí o cigarro, a Coca-Cola aí, que eu vou arranjar briga, que eu sei. Olha aí
peças de roupas produzidas por trabalho escravo. Então, a gente precisa parar com essa mania de achar que tá vendendo, tá legal. A gente precisa usar mais nosso poder de consumidor, né? Já que a gente tá nesse sistema capitalista, a gente usa o nosso dinheiro para apoiar iniciativas que sejam condizentes com os nossos princípios. Então, use seu poder de escolha, de pressão e de boicote. E mais uma coisa, quem garante que esses animais vão ter o mínimo de condição de bem-estar dentro dos seus cativeiros, né? Será que eles vão ter alimentação adequada, ambiente, fotoperíodo? Será que eles vão ao veterinário? Ah, mas aí tem que fiscalizar. Cadê o IBAMA? Anjos, vocês já viram o tamanho do território nacional? Não dá para acompanhar todos os animais que vão para cativeiro. Esquece, isso é impossível. Não temos nem tantas pessoas com capacidade técnica para avaliar e julgar se esses animais estão sendo bem criados caso a caso. Então, muito difícil. Além disso, a gente tem sempre aquele ingrediente, que é a corrupção, que está em todo lugar. Só mais um ponto sobre isso. Você pode falar... Ai, mas essas pessoas têm que ter noção. Se elas não têm dinheiro para comprar um animal legalizado, elas não deveriam comprar. A gente está falando sobre pessoas, noção não temos. Estamos o tempo todo errando. Em segundo lugar, elitizar um produto, né? Tô falando produto que a gente tá falando de comércio, tá? Não que eu acho que um animal é um produto. Elitizar um produto atrai mais cobiça. Então, a partir do momento que você diz que é legal ter uma anta em casa, mas só pode ter anta quem tem dinheiro para fazer um recinto, fazer um lago, porque ela precisa mergulhar, para ir no veterinário de animal silvestre é caro, né? A partir do momento que você diz isso, você aumenta o abismo entre as classes sociais, mas a vontade das pessoas, ela ultrapassa, ela transpõe esse abismo. E aí, você diz que para algumas pessoas isso é possível, mas para outras não, por causa do seu poder aquisitivo. Aí vem o tráfico, acompanhando sempre a moda das pessoas excêntricas. Então, essa moda já foi jabuti, né? Na verdade, jabuti é uma história complicada, que as pessoas compravam para acabar com a bronquite, mas já foi iguana, já foi papagaio, agora tá no macaco, então sempre tem o tráfico acompanhando. Então, se você defende comércio legalizado, você tá, de uma forma ou de outra, aceitando que tem o tráfico acompanhando essa moda. Agora, o argumento que eu mais escuto dos meus colegas veterinários. Se acabar com o comércio de animais silvestres, nós vamos morrer de fome. Bem, a gente já tem pouco espaço no mercado. Eu conheço um monte de veterinário formado bom, que não tem espaço para trabalhar, que não conseguiu se fixar e mudou de profissão. E uma pequeníssima parcela de veterinários, né, conseguiu ter dinheiro, tempo, disposição, determinação para se especializar e fazer um excelente trabalho com animais silvestres, mas é uma parcela muito pequena. A veterinária de silvestres, ela deixou de ser algo experimental, de extrapolação da clínica de cães e se tornou altamente especializada, com profissionais incríveis, fazendo coisas inimagináveis com muita competência, mas é uma pequeníssima parcela. Mas será que tá certo a gente querer manter o comércio de animais silvestres e o tráfico? Porque eu espero que tenha ficado claro que eles são indissociáveis, né, na nossa realidade. E manter esses animais criados em condições inadequadas, na maioria das vezes, para atender uma pequeníssima parte desses animais, de um público muito seleto que vai chegar na sua clínica, né, para você dar todo o seu suporte, pôr em prática todo o seu conhecimento para cuidar da melhor forma daquele animal, sendo que por trás disso tem um monte de animal que nunca vai ao veterinário. A gente sabe que muitas pessoas não têm condições, tempo, nem acham que é importante levar ao veterinário, a gente não pode ignorar isso. Será que isso realmente faz sentido? Né? Eu acho um discurso muito iludido. Se a gente tiver uma lista de animais legalizados, a gente pode cuidar deles, garantir uma vida maravilhosa em cativeiro, e com isso a gente ganha um dinheiro justo. Mas eu também sou uma pessoa iludida quando eu penso que esses vets excelentes que eu conheço, né, eles deveriam estar trabalhando com conservação, de fato, nos criadores conservacionistas, nos zoológicos, nos centros de triagem, nos resgates, nas tragédias, como eu vi muitos trabalhando aí nos últimos crimes ambientais do Pantanal. Mas quem é que vai empregar esses vets? E salário? Será que o salário é bom nesses lugares? Será que o salário é justo, pelo menos? Como que a gente vai mudar isso? Eu não sei. Mas com certeza não é liberando uma lista de animais que vai incluir, por exemplo, um macaco, a anta, o bicho preguiça.
Então, os argumentos, assim, honestos, infelizmente, são: Eu quero a liberação da lista PET, porque eu quero muito ter esse animal em casa, eu quero ter um macaco na minha casa, eu quero colocar a fralda nele e fazer vídeo dele numa piscina de marshmallow e ganhar muitos seguidores com isso. ou então, Eu quero a criação da lista PET porque eu quero lucrar de alguma forma com isso, com a exploração desses animais. lugar de bicho silvestre é no mato. Se a gente não tem mato para esse bicho viver, tá errado aí, nesse ponto. Então, a gente tem que juntar nossa energia, nossas forças, toda essa vontade que a gente tem, todo esse amor que a gente tem pelos animais, para mudar daí. Não adianta a gente querer contornar esse problema trazendo todos os animais para cativeiro, sendo que esses animais, eles muitas vezes não vão estar inclusos em nenhum projeto de conservação, a genética deles vai ser perdida, vai ser modificada, né? As pessoas falam também: Mas se não tivesse os criadores, a gente não ia ter ração específica para cada animal. super importante a gente ter essa pesquisa, a gente saber, né, como que a gente mantém esses animais em cativeiro, porque a gente tem um grande número de animais silvestres em centros de triagem, aguardando destinação, né? E quem conhece a realidade de centro de triagem sabe que a gente também tem uma superlotação desses centros, porque muitos dos animais comprados de maneira legalizada e também de tráfico, né? Eles vão parar no centro de triagem porque são abandonados, porque eles têm problemas nutricionais. E uma outra parcela desses animais vai para o centro de triagem porque as pessoas simplesmente elas querem forçar um contato com esses animais, sendo que esses animais não deveriam estar num contato tão íntimo, que a gente invadiu o espaço deles, a gente fala assim: Porque uma maritaca invadiu o meu telhado. Só que a gente não pensa que a gente que invadiu o espaço deles e eles estão cada vez mais sem locais para se alimentar, para se reproduzir, e essas interações são muito prejudiciais. Então as pessoas acham que elas podem pegar um animal mesmo que esteja ferido, sendo que esse animal, ele tem estratégias para se proteger do ser humano, tipo, ele tem um empenamento que se camufla na natureza, ele só sai de noite, e ele não está apto a esse contato. Então, muitas vezes, a gente tem esses animais chegando que foram alimentados de maneira inadequada, na melhor das intenções, tá? Mas foram alimentados de maneira inadequada, eles são vítimas de atropelamento, linha de pipa, cola de pega-rato. Então, o que a gente precisa realmente é juntar, unir nossa força, nossa energia para modificar isso na base. De novo, não é liberando uma lista, não é transformando a criação de animais um patrimônio cultural que a gente vai mudar isso. Então, a gente precisa ter coragem para ir de encontro com o que realmente precisa ser feito. E como uma pessoa que não está na área, não é veterinário, não é biólogo, pode colaborar com isso? Não apoiando o tráfico, não apoiando a exposição desses animais na internet, não romantizando, não endossando, né? O seu like, hoje em dia, né, vale muita coisa. Conversa com as pessoas ao seu redor, pressiona por políticas de proteção das matas, da pesquisa com foco em conservação. Se posiciona contra os projetos de lei, como esse projeto, o PL 318. Não esquece de votar, né, em discordo totalmente. Fica atenta às movimentações da bancada do boi, da Bíblia da bala, porque eles estão visando lucro exclusivamente e eles vão pressionar quem está lá no governo, que não é a melhor pessoa no momento, né? Eles vão pressionar para garantir seus interesses. E presta atenção nas próximas eleições, né? A gente sabe que não é o forte dos políticos brasileiros, nenhum deles, a proteção ambiental. Mas se a gente degradar, destruir de uma vez e criar essas leis que trazem cada vez mais permissão para fazer isso, como a lei de legalização da caça. Então, se a gente chutar o balde, a gente não vai ter como recorrer no futuro próximo, espero que exista esse futuro, em que a gente tenha mais abertura para pressionar e cuidar do nosso meio ambiente. E outra coisa, a gente não pode se ver como uma espécie à parte da natureza, a gente está na natureza, a gente tem que se incluir nisso e entender que se a gente não tiver um equilíbrio, a gente também vai se prejudicar e a nossa vida também vai ser inviável, uma vez que a gente destruir todas as possibilidades da natureza se manter e se equilibrar, a gente também vai rodar. Então eu espero que esses argumentos ajudem na reflexão das pessoas que estão confusas, indecisas ou que nem estavam sabendo de nada disso. E também ajude a entender, a enxergar a correlação muito clara desses dois projetos. Tanto a criação da lista PET,
com a inclusão de espécies que seguramente a gente não tem condições nenhuma de manter em bem-estar em cativeiro, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, quanto esse projeto 318, que coincidentemente apareceu nesse momento, né, para tornar a criação um patrimônio cultural e imaterial, né, a criação de animais, que qualquer animal, não diz quais animais nesse projeto, tá? E tudo isso faz parte de uma série de medidas de desmonte das nossas leis de proteção e de degradação do nosso meio ambiente. Entendam-se como parte de tudo isso e votem, vão atrás de informação, passem adiante, conversem com as pessoas que estão disponíveis e façam a parte de vocês para a gente conseguir sair dessa. Obrigada pela atenção.